Olá pessoal, vamos corrigir e comentar a questão número 6, cobrada na UBMEP 2011, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente congruências de triângulos e áreas. Em todas as figuras dessa questão, vemos um triângulo ABC dividido em 4 partes. Nesses triângulos, D é o ponto médio de AB, E é o ponto médio de AC e FG é a metade de BC. Muito bem. Item A. Os quadriláteros DJNA e ELNA são obtidos girando de 180 graus. Os quadriláteros DHFB e EIGC em torno de D e E, respectivamente. Explique por que os pontos M, A e N estão alinhados, ou seja, por que a medida do ângulo MAN é igual a 180 graus. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então perceba que era um triângulo ABC, a gente vai pegar esse quadrilátero, girar ele e transpor ele para cá, e esse quadrilátero de vermelho, giramos ele 180 graus, vamos colocar ele aqui nessa posição. Ele quer que mostre que esse ângulo é 180 graus, ou seja, os pontos M a N estão alinhados. Uma ideia para a gente fazer isso é a seguinte: nós temos aqui este ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Ele é o mesmo ângulo quando a gente fez essa rotação de 180 graus, ele vai aparecer aqui também. Então, este aqui também é o ângulo alfa. Se eu pego outro ângulo do triângulo, estou avaliando os ângulos do triângulo. Este ângulo aqui, vou chamar ele de beta. Quando faz a rotação em torno de E, esse ângulo ele vai aparecer aqui também, chamaremos ele de beta. E o ângulo que está aqui, que é o ângulo A, o ângulo BAC do triângulo, é o ângulo gama. Veja, nós sabemos no triângulo ABC, na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos desse triângulo, no caso aqui alfa mais beta mais gama, é igual a 180 graus. E aí, na verdade, quando a gente fez essas transposições aqui, a gente descobriu que na reta MAN, a soma desses ângulos alfa mais beta mais gama é 180 graus. Conclusão, os pontos M, A e N estão alinhados. Essa vai ser a justificativa para o item A. Ok? Item B. Na figura, o ponto K é a interseção das retas JM e LN. Explique por que os triângulos FGI e MNK são congruentes. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Como nós estamos avaliando os dois triângulos KMN e o triângulo FIG ou FGI, nós precisamos avaliar esses ângulos, os ângulos internos desses triângulos e também seus respectivos lados homólogos.
Muito bem, nós vamos pensar primeiramente neste ângulo, que é um ângulo obtuso, de acordo com a visualização da nossa figura. Esse ângulo obtuso faz com que este que está aqui seja um ângulo suplementar a ele. Por exemplo, se aqui for, por exemplo, 120 graus, esse verde aqui vai ser 60. Se aqui for 110, esse aqui vai ser 70. Como ocorre aqui a rotação de 180 graus, esse ângulo BFH ele vai estar aqui, fazendo com que o seu suplementar porque a soma é 180, ele vai aparecer aqui. Este ângulo é igual a esse. De forma análoga, vamos pegar, por exemplo, este ângulo aqui, que também, pela visualização, ele é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, e aí ele vai ter esse ângulo, por exemplo, que é o suplementar desse ângulo azul. Ele é o suplemento porque a soma aqui é 180. De acordo com o giro de 180, esse ângulo obtuso, ele vai aparecer aqui. É este ângulo aqui. De forma que o seu suplemento, para que a soma dê 180, está ali. Já sabemos que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. O que está faltando para a gente? Pela informação que ele deu no início da questão, que FG, vamos escrever isso que é importante, FG é a metade de BC. Se FG é a metade de BC, veja só, FG vai ser exatamente a soma de BF mais GC. Mas vamos mostrar isso através da seguinte situação. Se esse 2 está dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, ou a gente multiplica toda a equação por 2. Então 2FG é igual a BC. Então 2 vezes FG é igual. Nós podemos desmembrar BC em BF mais FG e mais CG, ou GC. Perceba que eu posso subtrair FG dos dois membros da equação. Ou pegar esse FG, passar para lá subtraindo, eu vou ter de fato que FG, subtraindo aqui menos FG, vai ser BF mais GC. Vamos olhar para essa situação. FG é exatamente a soma de BF mais GC. E a gente tem MA e AN. E por que a gente pode garantir que de M até N é exatamente igual a FG? Porque veja só, esse segmento que está aqui, BF, quando a gente faz essa rotação de 180, a gente garante que o BF é exatamente o MA. E também o GC que está aqui, é exatamente o AN. E aí a gente pode concluir que se o FG é BF mais GC, o FG vai ser o BF, quem é BF? MA, mais GC. Quem é GC? AN. E nesse caso a gente garantiu que o FG vai ser igual a MN, porque MA mais AN é MN. Então, FG é igual a MN. Com isso, a gente conclui que os dois triângulos são congruentes. Pelo critério, os triângulos FGI é congruente ao triângulo MNK. Pelo critério,
este ângulo é igual a este, esse lado MN é igual a FG e esse ângulo é igual a este. Portanto, pelo critério ângulo, lado, ângulo. Podemos até garantir aqui, para ficar completa a nossa questão, que MN é igual a FG, a gente já tem essa informação, desculpa, FG é igual a MN, nós já temos essa situação garantida. Temos que o ângulo GFI, esse ângulo é igual a NMK. E por fim, o terceiro ângulo, que é FGI, é igual a MNK. GFI é NMK. Coloquei aqui MNK, é o contrário, é. Vou apagar aqui. Esse ângulo aqui vai ser NMK. Coloquei MNK, ao contrário, NMK. E o ângulo FGI, que está lá, MNK. Agora sim é o MNK. Isso nos garante que esse triângulo FGI, ele é congruente, é o que ele pede, o FGI é congruente ao MNK. Tranquilo? Os itens acima mostram que HJKL é um retângulo formado com as 4 partes em que o triângulo ABC foi dividido. Item C, mostre que LH é igual a EF. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então queremos mostrar que LH é igual a EF. Antes disso a gente tem que mostrar que essa base média é uma das propostas de solução, que esse segmento DE vai ser a base média do triângulo ABC. Sendo a base média, a gente vai ter que mostrar que DE é meio, é a metade de BC. Consequentemente, DE vai ser paralelo a BC. É a representação da base média. E como que a gente mostra essa situação? Veja que existem 3 casos de semelhanças de triângulo. Talvez você não precisaria exibir essa situação. Mostrando que DE é a base média e que é paralelo, acredito que o corretor já vai te dar a pontuação total para essa parte da correção da questão. Mas vamos explorar bem essa questão, que ela é muito interessante. Existem 3 casos de semelhança de triângulos. Caso ângulo-ângulo, quando você tem 2 ângulos iguais, aí o terceiro também será igual. O caso mais abundante, o que mais aparece. E tem mais 2 casos que não aparecem tanto, e aqui a gente vai abordar ele. É o caso que você tem 2 lados proporcionais, lados homólogos, e é o que vai acontecer aqui. Porque veja, este lado BD, quando fez o giro aqui de 180, esse lado aparece aqui como sendo o AD. Da mesma forma que o lado EC ou CE, quando foi feita a rotação de 180 graus, ele é esse mesmo lado aqui. Então perceba que os lados são proporcionais e a razão de proporção entre os lados vai ser, por exemplo, AD sobre AB, ou seja, meio. AE sobre AC, também meio. Significa que DE também vai ter a razão com BC, a razão vai ser meio. Mas por que que esses 2 triângulos são semelhantes? Ou seja, o triângulo ADE, por que que ele é semelhante ao triângulo ABC? Porque ele apresenta 2 lados homólogos proporcionais
e um ângulo que é comum aqui. Veja, o ângulo, vou fazer ele, por exemplo, de verde para ficar bem visível aqui a nossa ilustração. O ângulo DAE é esse ângulo de verde. E o ângulo BAC também esse ângulo de verde. Então, temos dois lados proporcionais. O lado AD é proporcional a AB, o lado AE é proporcional a AC, razão de proporção é meio. E se eu fizer do maior para o menor, a razão vai passar a ser 2. Então, dois ângulos iguais. Nesse caso, os ângulos são comuns. Com isso, já sabemos que os dois triângulos são semelhantes e a gente garante essa situação que DE vai ser a base média do triângulo, ou seja, DE é a metade de BC. Nós já sabemos do início da questão que FG é a metade de BC. E aí perceba que nós temos a seguinte situação. Se DE é a metade de BC e FG também é a metade de BC, conclusão, DE é exatamente igual a FG. Se DE vou colocar com outra cor também, para que a gente tenha uma visualização bem rigorosa aqui. Agora a gente vai olhar para esses dois triângulos e eles serão agora não mais semelhantes, e sim triângulos congruentes. Veja só, como ele mencionou na questão que o HJKL é retângulo, nós sabemos que esse ângulo é de 90 graus, e aí esse aqui também é 90 graus, já que aqui temos esse ângulo de 90 graus. Então, já temos um ângulo de 90 graus comum, igual, já temos esse lado igual a esse, precisamos agora de um ângulo. E de fato, se DE é paralelo a BC, a gente tem, por exemplo, esse ângulo aqui sendo alterno interno com este aqui. E por quê? Retas paralelas, DE paralelo a BC, cortadas pela transversal FE, esses ângulos são alternos internos. Isso garante que os dois triângulos, que eu vou anotar aqui agora, que é o triângulo DEH, triângulo DEH é congruente ao triângulo IFG. Triângulo IFG. E qual vai ser o critério? Lado, ângulo, ângulo oposto. Pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto, que é o ângulo de 90 graus. Muito bem. Se esses dois triângulos são congruentes por esse critério, a gente então vai pensar, vamos pegar até um outro ângulo aqui, por exemplo, de amarelo, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a este ângulo aqui. Para que a gente possa organizar essa situação, onde o lado que está oposto ao ângulo amarelo é EH. A gente sabe que EH será igual, EH será oposto ao ângulo amarelo, é igual a FI. A partir daqui a gente vai tentar ver se a gente consegue provar essa situação ou mostrar essa situação. Queremos mostrar que LH é igual a EF. Então vamos escrever quem será LH. Então, LH, olhando para LH, eu posso escrever LH como sendo EL mais EH. Podemos escrever EF, o EF podemos escrever como EI ou seja, EI mais FI. E a gente já sabe que
esse lado, que eu vou agora desenhar, por exemplo, de cinza, esse lado aqui, ele é o mesmo desse, devido à rotação de 180 graus. Ou seja, o EI é igual a EL. Então, nós já temos essa situação aqui. Por exemplo, que o EI é igual ao EL. E nós temos também que EH é igual a FI. A gente mostrou através dessas relações que o EH, aqui o EH, que é o lado desse triângulo que está oposto ao ângulo amarelo, é exatamente igual a IF ou FI. Se EH é igual a FI e EL é igual a EI, conclusão, LH é igual a EF. Finalizamos, portanto, o item C. Ok? Item D. Na figura, o triângulo ABC tem área 9. ABC. E HJKL é um quadrado. Calcule o comprimento de EF. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós já temos, do item B, que o triângulo MNK é congruente ao triângulo IFG. Então, vou colorir as áreas internas deles, porque se eles são congruentes, eles têm a mesma área. Temos também que, do item anterior, que EF é igual a LH. Então, vamos também escrever essa informação. LH é igual a EF. Como sabemos que a área do triângulo ABC vale 9, a gente pode pensar o seguinte: essa área do triângulo ABC, ela é composta pela área do quadrilátero azul, do quadrilátero branco, do quadrilátero vermelho e do triângulo verde. Veja que o quadrado também é composto pelos mesmos polígonos. Pelo triângulo verde, que era também do triângulo, desse quadrilátero azul, que é o mesmo desse, pela rotação de 180 graus, por esse também quadrilátero, que ele equivale à mesma área desse, que é pela rotação de 180 graus, e o único quadrilátero que é comum, que ele é interno tanto ao triângulo quanto ao quadrado, é esse aqui. Então a gente conclui que a área do triângulo ABC é exatamente igual à área do quadrado HJKL. Então, se a área do triângulo vale 9, a área do quadrado HJKL também vale 9. Muito bem. Agora ele pergunta, calcule o comprimento EF. Veja, o EF ele é exatamente igual a LH. Como estamos diante de um quadrado, a área de um quadrado pode ser dado por LH vezes JH, que é o mesmo valor. Ou seja, LH, LH, LH e LH. Todos os quatro lados são iguais, então eu posso fazer LH ao quadrado igual a 9. Quer dizer que LH raiz de 9, LH é 3. Mas não foi isso que ele pediu. Ele não pediu LH. Ele pediu EF. Mas a gente sabe que o LH é igual a EF. Portanto, EF é 3. E a gente finaliza
essa questão. Tranquilo? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.